Vamos dar continuidade à série de estudos que estamos fazendo aos domingos, que tem como tema o grande eu sou. Essa expressão, eu sou, é uma expressão usada por Deus no Antigo Testamento, uma expressão que ela tem uma simbologia muito forte. Ela traz a ideia de que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está em Deus. Se você precisa de saúde, de paz, se você precisa de esperança, se você precisa de alegria, se você precisa, independente do que seja, material, físico, espiritual, Deus é tudo que nós precisamos. Porque aquele que busca a Deus em primeiro lugar, diz a Escritura que as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que nós precisamos primeiramente de Deus na nossa vida. E o restante, Ele proverá. Então, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, e aí nós temos o Novo Testamento descrevendo a sua trajetória aqui na terra, e essa trajetória de Cristo, ele também usou essa expressão, uma expressão que foi usada no Antigo Testamento, dirigida ao Pai. Jesus toma para si e agrega a essa figura, essa imagem, algumas palavras, e dentre essas palavras, encontramos então a expressão de hoje, eu sou a vida. Lá em João 14,6, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o único caminho, nós já vimos isso. Jesus é a única verdade, a verdade exclusiva do Pai, porque Ele veio para falar tudo que o Pai queria que nós soubéssemos, e Ele é a vida. Então nós destrinchamos este versículo em 3 mensagens, porque dentre os eu sous anunciados na Bíblia, creio eu, que essa frase, né, esse versículo de João 14,6, seja a mais forte de todas. De todos os eu sous que ele anuncia, essa frase é a mais importante de todas, porque ele anuncia coisas futuras, ele anuncia o nosso encontro com o Pai. Então é importantíssimo que tenhamos essa convicção, esse entendimento de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida para aqueles que buscam a Deus. Deus é a fonte de toda a vida, Ele é quem dá a vida a cada criatura no mundo. Quando ficamos afastados de Deus por causa do pecado, perdemos nossa ligação com a fonte da vida e ficamos sujeitos à morte, seja ela física ou espiritual. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então esse é o motivo porque muitas são as vezes que nos sentimos entristecidos, desejosos até mesmo da morte. Ó Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que minha vida é tanto sofrimento? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Então todo esse processo demonstra e conota o quanto nós precisamos de Deus. E quando as coisas não estão indo bem, e certamente, provavelmente, possa ser que o motivo é o nosso afastamento de Deus. Estamos tão distantes de Deus que não conseguimos enxergar a vida que Deus nos dá. Então a vida, ela tem valor. A vida é para ser vivida com alegria, com satisfação. Mas isso só ocorrerá quando verdadeiramente vivermos a vida que Deus tem preparado para nós. Essa sim é uma vida plena e perfeita, e nós vamos ver hoje. Ao dizer que Deus, que Jesus Cristo, Ele é a vida, Jesus estava dizendo que Ele é Deus. Somente através da fé em Jesus podemos voltar a ter vida espiritual. Isso quer dizer nascer de novo. Ele nos une novamente a Deus e recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Então, através de Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício dele na cruz, nós recebemos dele esse privilégio, o privilégio de viver, porque antes de Cristo
estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Veja só o que diz Efésios capítulo 2, rapidamente. Esse é um texto muito importante para aquele que busca a Deus. Entender que sem Deus não há vida. Vamos só não retirar, mas pular a parte A do versículo. Ele vos deu vida. Vamos começar a seguinte. Diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, ele queria justamente trazer a compreensão daqueles crentes do que é a vida sem Cristo. Na verdade, não existe vida. Se você não vive para Deus, não vive para Cristo, você vive morto em seus delitos e pecados. E ele acrescenta mais dizendo que, além disso de estar morto, ele diz que nós andamos segundo o curso do mundo. Isso é muito característico, né? De quem não tem Cristo. Ele está preocupado não em agradar a Deus, mas agradar as pessoas, a sociedade. É seguindo a moda, é seguindo o que o mundo dita como regra. Isso aqui é que é certo, assim é que tem que ser. O mundo hoje é esse. Quando na verdade, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Enquanto nós não nos conscientizarmos que não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Ele nos fez para o louvor da sua glória. E todo homem que foge desse louvor, que foge dessa realidade de viver para Deus, ele está morrendo. Porque quanto mais longe da luz, nós vamos nos entranhando em trevas. E aonde habita as trevas, lá não há luz e com certeza não há Deus. É necessário que eu me aproxime da luz, que eu busque a presença do Senhor, para que eu tenha vida e vida abundante. É interessante essa questão da luz, a gente já citou em outra oportunidade aqui, mas me veio à memória e é interessante ressaltar. Quando uma criança está para nascer, a mulher está para ter o bebê, o que é que ela diz? Eu vou dar a luz. Quando alguém está nos últimos suspiros de vida, geralmente se diz, eu estou vendo uma luz. Ou então a família vai e acende uma vela, né? Acende uma vela aqui, que ele está passando, está fazendo a passagem. Então, a luz que a Bíblia se refere, não é uma luz artificial, mas uma luz espiritual. É uma luz que você consegue enxergar, mesmo sendo espiritual. Quando você vê um sincero servo de Deus, você vê a glória de Deus, a luz do Senhor resplandecer nessa pessoa. Você consegue olhar para ele e dizer, esse aí é um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus. Consigo enxergar a alegria dela, mesmo quando as coisas não estão bem, mas ela é perseverante, ela é alegre, ela é contente. Ela vive diante das circunstâncias sempre de boa, contente, porque sabe
que tudo que estamos passando aqui é passageiro. Um dia tudo isso aqui vai se encerrar. E o que nós preparamos para a eternidade? Como será a eternidade? O que nós precisamos fazer para então ter uma eternidade maravilhosa ao lado de Deus? É uma decisão que tomamos hoje. É uma decisão que precisamos tomar enquanto temos vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas não imagine você, depois que eu morrer, a minha mãe, o meu pai acende uma vela, faz uma missa, leva para o pastor orar. Não adianta. A decisão é pessoal. Cada um de nós precisa fazer uma confissão de fé, entregar a vida a Jesus, reconhecendo então que vida só existe nele. Fora de Cristo, eu estou perdido, eu estou morto, eu estou cego, eu estou seguindo o curso do mundo, e o pior de tudo, eu estou seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Que príncipe é esse? É Satanás. Satanás é quem tem guiado aqueles que estão no mundo. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Por isso é importante, irmãos, entendermos que nós não somos desse mundo. E o que quer dizer isso, pastor? Eu sou um extraterrestre? Você é um filho de Deus, escolhido e chamado para viver uma nova vida, viver uma esperança de uma vida eterna. Enquanto estamos aqui, estamos nos preparando para esse encontro eterno, onde teremos a eternidade ao lado de Deus. Como é que pode alguém querer morar no céu se ele não se prepara agora? Vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, o rapaz que veio hoje aqui, ele quer ir morar no Japão. Ele quer ser pastor no Japão. Uma das coisas importantíssimas para ele é aprender o quê? A língua. Como é que ele vai chegar lá pregar, que é o que um pastor faz, japonês sem saber? Ele vai precisar estudar. Ele já tem estudado e lá ele vai pastorear uma igreja que é brasileira e japonesa. Tem os dois grupos lá, ela é bilíngue. Então ele vai ter essa oportunidade. E a maioria que está lá também fala inglês, e ele também fala inglês, então já facilita. Mas de toda forma, se ele quer abordar um japonês nativo, ele precisa aprender a língua. Eu quero morar no céu, o que é que precisa fazer? Aprender a falar a língua do céu. Tem uma língua especial no céu? Tem, irmã Marisete? Qual é a língua do céu? Glória a Deus. Amém. Irmãos, no céu a gente vai glorificar o Senhor, adorar a Deus. E se aqui na terra a gente nunca dá uma glória, nunca agradece, nunca estamos prontos para dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia, pelo pão, pelo o cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Essa é a língua do cristão, essa é a língua do servo de Deus. Às vezes é claro que tem os exageros nesse mundo, né? Pessoas que ficam constantemente gritando glórias e glória a Deus. A gente precisa, irmãos, sentir a presença do Senhor e viver essa presença de Deus. Isso tem que ser natural. Se você sente o desejo de glorificar a Deus, o faça, mas o faça com o seu coração, com a sua alma, com o desejo realmente que Deus esteja sendo glorificado naquele momento, pelo que esteja acontecendo na sua vida. E a Bíblia diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Seja grato a Deus por tudo, seja por um momento bom ou um momento não tão bom que você esteja passando, porque Deus está no controle de tudo e nada foge ao seu controle. Ele sabe do que nós precisamos. Muitas vezes somos nós que nos afastamos dele e dizemos: Senhor, pode deixar que isso aqui eu lido, eu sei resolver. E na verdade nós não sabemos. Não passamos de criança, que necessitamos que o Pai esteja sempre nos dirigindo e nos orientando. Mas voltando então para o tema aqui, Jesus sendo apresentado como a luz, entendemos então a importância de estarmos
buscando ao Senhor para, através dessa luz, nascermos de novo e termos então uma vida plena. Ele nos une novamente a Deus e recebemos a promessa da ressurreição e a vida eterna. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa, mas Jesus provou que Ele é a vida ao ressuscitar dos mortos. Você conhece outra pessoa que ressuscitou dos mortos e está vivo? A Bíblia conta várias ressurreições, várias, mas todos voltaram a morrer. O único que ressuscitou e está vivo é Jesus. Por isso que a nossa cruz, ela está vazia, porque o nosso Cristo está vivo, ressuscitou. Então com esta ação, com este ato, Jesus nos traz essa vida maravilhosa. O autor da vida não podia continuar morto. E se Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a certeza da ressurreição. Jesus é a nossa vida. Vejamos então essa noite qual é o propósito da vida e como adquirir a vida eterna. O propósito dessa mensagem é fazer com que reconheçamos o autor da vida e o valorizemos. Quem é o autor da vida? Nós vamos reconhecer, e o que nós devemos fazer por ele? Vamos aprender. Devemos também saber reconhecer o valor da vida. Como você tem cuidado da sua vida? A vida é algo tão precioso, tão maravilhoso. Como você tem cuidado dela? Você também deve sentir, através dessa mensagem, uma grande gratidão por tudo que Deus fez e fazer parte também do plano de Deus para a restauração de outras vidas. Então Deus, Ele quer fazer de nós instrumentos seus. Através de nós, outras pessoas possam reconhecer a Deus e receber dele a vida nova, a vida plena, a vida abundante. Então Jesus Cristo se apresenta como sendo o autor da vida. Esse é o primeiro ponto. Jesus, o autor da vida. E onde é que nós vemos isso? Lá em João, capítulo 1, verso de 1 a 4. João 1, do 1 ao 4. João capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Ainda em João 1, vai lá no verso 14. Deixa-me ver aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a expressão usada no início do Evangelho de João, o Verbo, traz a ideia de a palavra. Então Jesus é a própria palavra de Deus. Lembra que no princípio Deus diz: haja luz e houve luz. O poder da sua palavra fez com que tudo fosse criado. A única coisa que Deus colocou a mão para fazer foi o ser humano. Então veja o cuidado de Deus em nos fazer perfeitos. Então Deus fez todos nós em perfeição, mas infelizmente o homem pecou, afastando-se então dessa perfeição, manchando a imagem de Deus que está nele. Então em João capítulo 1 encontramos Jesus sendo apresentado. João, evangelista, ele tem a preocupação de iniciar o seu evangelho apresentando de quem ele iria falar. Ele não ia falar de ninguém mais, de ninguém menos do que o autor da vida, aquele que criou todas as coisas.
Certamente um grande privilégio que João teve em poder anunciar essas palavras, e nós hoje temos de poder ouvi-la, de saber e reconhecer de onde nós viemos, de quem nos fez. Nós somos de Deus, Deus nos fez. Aqui no verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas pelas mãos ou pela palavra do Senhor, e essa palavra é Cristo, o Verbo de Deus. Esta palavra que encarnou. Jesus Cristo veio ao mundo assumindo a figura humana. Ele sendo um Deus, ele se fez homem, para que, como homem, sofresse em nosso lugar. Eu não sei o que você esteja passando na sua vida, meu amado, minha amada. Certamente todos nós passamos por alguma dificuldade, alguma aflição, alguma dor, alguma coisa que nos tira às vezes a paz. Mas entenda o seguinte: qualquer sofrimento que possamos passar nessa terra jamais poderá ser comparado com o sofrimento de Cristo, porque ele sim sofreu sem merecer. E quando nós sofremos é porque merecemos, porque sofremos por desobediência, sofremos por não nos voltar para Deus em arrependimento e fé, sofremos porque insistimos em viver longe de Deus. Precisamos do Senhor, porque Ele é o nosso alento, Ele é quem acalma o nosso coração, Ele é quem tranquiliza a nossa alma. Então no Senhor temos paz. Enquanto não temos Deus, estamos em guerra. Guerra com nós mesmos, guerra com o mundo, guerra com os amigos, seja com quem for, e principalmente guerra contra Deus. Eu te pergunto, alguém pode ganhar uma guerra contra Deus? Ninguém. Satanás está pelejando desde o início da terra, e até agora não teve vitória e nunca terá, porque ele é um derrotado. Aquele que está em Cristo, esse sim, é mais que vencedor, porque a nossa vitória está garantida no Senhor, pela força do seu poder. Em Atos dos Apóstolos, abra rapidamente a sua Bíblia, Atos capítulo 3, Atos, fica logo depois de João. Atos capítulo 3, encontramos então Pedro, um dos apóstolos, está perante o templo, né? Ele está indo ao templo. Pedro e João, no capítulo 3, verso 1, diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração na hora nona. Então, enquanto eles iam ao templo, eles encontraram um cidadão que todos os dias era carregado até a porta do templo, e ele ficava lá mendigando. Quando então Pedro se aproxima juntamente com João, o homem que estava mendigando pediu a ele uma esmola, uma ajuda. E aí Pedro, ele dá uma palavra maravilhosa e diz: Pedro, porém, lhe disse, verso 6: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Será que aquele homem, a vida que ele vivia, poderia se dizer que ele tinha vida? Alguém que é carregado pelas outras pessoas, colocado na porta de um templo para mendigar. Isso é vida, irmão? Será que isso é vida? Eu acredito, para mim, que não seja. Isso é uma tristeza. É uma pessoa que ela vivia sendo usada da sua própria miséria. Mas o que Deus ofereceu àquele homem através dos apóstolos
foi a verdadeira vida. Agora, a partir de hoje, tu não precisas mais mendigar. Tu não precisas mais estar dependendo da caridade dos outros. E ele entendeu esse chamado e por esse motivo, ele saltou de alegria, honrando e glorificando ao Senhor. Quando eu escuto essa palavra, quando é dito aqui, em um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu fico imaginando o povo que estava no templo vendo aquilo, né? Rapaz, esse homem não era o aleijado que ficava aí pedindo esmola? Olha aí ele andando, e ele festejando, saltando, gritando, glorificando ao Senhor. Irmãos, era muita alegria daquele homem, demonstrando que é vida. Isso é o encontro, quando nós temos um encontro com o autor da vida. Essa alegria, ela transborda em nosso coração, e nós queremos que todos saibam que eu agora tenho vida. Eu era um morto, eu era um depravado, eu era uma pessoa miserável, mas Deus me trouxe a verdadeira vida. Por isso eu quero glorificar, por isso que eu quero entrar nesse templo, para honrar e glorificar a Deus. Esse é o motivo porque nós devemos nos chegar aqui, porque Deus te deu vida, porque se você está aqui, porque Deus tem um grande plano na sua vida. Deus quer te dar uma vida maravilhosa, uma vida nova, uma vida realmente resplandecente. Mas o texto que eu queria ler é do 11 a 16. Diz assim, o discurso de Pedro, depois que ele entrou no templo, depois de acontecer esse milagre, Pedro falou algumas palavras interessantes, importantes. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o servo Jesus, o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, quer dizer, prendesse Jesus, né, matasse Jesus e liberasse o outro ladrão que estava lá, né? Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem, que agora viste e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então aqui está sendo declarado claramente, diante de todos, que o milagre operado, aquele homem saltar de alegria, glorificar a Deus, não era motivo daqueles dois homens, Pedro e João, mas o motivo é porque ele creu no unigênito Filho de Deus, ele creu na vida que está em Cristo, e que se nós também, meus irmãos, crermos nesta vida que está em Cristo, nós também saltaremos de alegria, apesar de não sermos deficientes físicos, mas muitos estão em uma deficiência espiritual, porque não conseguem andar em direção a Deus. Foi por isso que Deus mandou o seu Filho a este mundo, para que ele nos alcançasse, porque por nós mesmos, nós não temos força, não somos capazes de nos achegar a Deus, mas Ele envia a sua palavra. Se hoje você está aqui,
porque Deus te chamou. Você veio até aqui porque Deus te trouxe para ouvir esta palavra, para saber que só Ele, só nele existe vida. E se você realmente quer viver uma vida plena, perfeita, aceita Jesus, reconhece Jesus na tua vida, para que você possa saltar de alegria. Esse é o autor da vida, que quer te dar uma vida plena, uma vida perfeita. Além de Jesus ser o autor da vida, ele também se apresenta como sendo: eu sou a segurança da vida eterna. Nesse mundo nós buscamos muito por segurança, protegemos nossos lares, colocamos grades na nossa casa, cerca elétrica, alarme, câmera, estamos preocupados muito com a segurança, mas muitas vezes não temos essa segurança com relação à vida eterna. Eu te pergunto, eu não desejo isso para ninguém, mas se você morresse hoje, para onde você iria? Você tem certeza para onde você vai, se você morrer hoje? Eu vou para o cemitério, e lá morreu, acabou-se. Você que pensa. A Bíblia diz que quando ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Esse é o processo. E um dia, Deus vai juntar todos os mortos, concedendo a eles novamente o corpo, porque o homem ele é composto por duas partes, corpo e espírito, ou corpo e alma, como você preferir. Então ele tem essa unidade, né? Essa unidade no sentido que vem aí, corpo e alma. O homem sem um desses está incompleto. Então quando nós morremos, vamos para um lugar de espera, um lugar de descanso, do qual um dia encontraremos com Deus para um julgamento. Os salvos em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, terão um julgamento de premiação. Aquilo que você fez através do corpo, você receberá prêmios. A Bíblia chama de coroas, coroa de glória, e tantas outras coroas. São 5 coroas que a Bíblia fala. Mas aquele que não serviu a Deus, viveu por sua conta, sem se importar com Deus e morreu, este vai para o julgamento eterno. Então o seu julgamento será punitivo. E quando não adianta você dizer: mas Senhor, eu fui muitas vezes lá na igreja batista, eu passei em frente todo dia, eu entrei até algumas vezes. E a resposta do Senhor é: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. É muito duro, né, ouvir isso? Espero que nenhum de vocês ouça isso do Senhor. O desejo do meu coração é esse, que todos possam entregar a vida a Cristo a tempo, antes da morte, porque depois da morte segue-se o juízo. Não há mais como resolver, não tem jeitinho brasileiro depois da morte. Então o jeito é agora. A vida que Deus quer te dar é agora. Recebe esse dom de Deus, esse presente de Deus, e você provará uma vida segura. João 17,3 diz assim a palavra: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Onde está a vida eterna? A vida eterna está em reconhecer Deus. Você tem reconhecido Deus na tua vida? Você tem vivido para Deus? Ou a tua vida tem sido só para o teu prazer, para a tua satisfação? Eu vou levando a vida aqui, quando eu morrer a gente resolve lá. Não existe isso. Para de pensar assim, tira isso da tua cabeça. Tem que resolver agora, é aqui, é em vida. A gente precisa se preparar para esse encontro com Deus. Então eu preciso tomar uma decisão hoje. E a palavra então nos afirma que a vida eterna está em conhecer a Deus. Se você conhece a Deus e vive para Deus, e reconhece Jesus como o Filho de Deus, que foi enviado pelo Senhor para nos salvar, então você recebe dele esta vida.
É como diz lá em João 6,40. De fato, a vontade de Deus é que todo homem que vir ao Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E aí ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Então lembra quando eu falei para vocês há pouco tempo, de que quando a gente morre vai para um lugar de espera, e aí naquele lugar, um dia Deus vai ressuscitar, vai trazer de volta. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então é a promessa do Senhor, Deus não vai deixar ninguém para trás. Vale a pena servir a Deus. Ah, pastor, há tanto tempo que eu escuto, ouço falar que Jesus vai voltar, e até hoje não voltou. Meu avô falou, minha mãe falou, e agora o Senhor está falando, e até agora ele não voltou. Mas saiba de uma coisa, a tua esperança não é em vão. Aquele que espera em Deus, há de encontrar com Ele em primeiro lugar, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estiverem na terra, serão arrebatados, serão levados para o céu. Mas aqueles que morreram na esperança, na confiança, na fé em Deus, ele se encontrará primeiro com o Senhor. Isso sabe o que é que significa? Segurança. Eu posso confiar na palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não duvide da palavra de Deus, porque ela nunca falha, nunca falhou e jamais falhará. A gente confia em tanta coisa. Talvez você tenha escutado uma propaganda nova aí que está passando na TV, Rexona Clinical. Ele nunca te abandona, jamais. Você já ouviu essa propaganda? Eu ouvi a propaganda, me encantei. Eu tenho um problema, irmão, eu sou muito pela axila. Eu digo que eu choro pela axila. Vaza demais. Aí eu, rapaz, esse desodorante deve ser bom. Já usei de todos. Eu disse, não, vou comprar isso aí para ver se segura um pouquinho a mais. Comprei o desodorante. O bicho é forte mesmo. Mas está do mesmo jeito. Vazando do mesmo jeito. Então aqui não tem jeito, né? A segurança que ele me disse lá, que nunca me abandona, ele já me abandonou. Já tem mais ou menos uma meia hora que ele me abandonou, eu já estou pingando aqui por dentro. O único que não nos abandona, irmãos, é o Senhor. Tenha essa fé. A gente acredita em tanta coisa. Acredita às vezes no parceiro, né, de vida, que firmou um compromisso com a gente. Estarei contigo até a morte. Só a morte nos separa. Mas às vezes acontece de haver uma separação antes da morte. Não é o plano, mas às vezes acontece. Então, não há segurança. A segurança genuína e verdadeira é no Senhor. Se confiarmos em Deus, se casarmos, fizermos um compromisso no Senhor, aí nosso casamento vai até o fim, que a morte nos separe. Mas se não for no Senhor, toda a segurança está em Deus. É Ele que nos une, é Ele que garante a nossa união perfeita. Então, sem Deus, estamos perdidos. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, se você escutar um texto desse e não entender a importância de crer em Jesus, está precisando aí fazer um tratamento, limpar os ouvidos, fazer alguma coisa para você entender essa verdade. Aqui é claro, quem crer no Filho tem. Não é uma promessa futura, é uma promessa imediata. Você quer ter vida? Pois creia em Jesus. Pois quem crê em Jesus, quem crê no Filho, tem a vida. Ele recebe agora a garantia da vida eterna. Ele já passa a viver agora a vida que está prometida lá no céu.
Louvado seja Deus por isso. Então nós precisamos sim confiar, crer, depositar toda a nossa fé no Senhor. Mas aquele que por um motivo qualquer rejeita acreditar em Jesus, rejeita a palavra de Deus, rejeita andar com Jesus, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, esse não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, e difícil coisa é cair, estar debaixo da mão de um Deus irado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos segura pela sua mão, mas aquele que não obedece a Ele, Ele aperta a mão em cima. O salmista, Davi, cometeu um pecado terrível. Ele desejou uma mulher casada, coabitou com essa mulher, fez um filho nessa mulher, e o esposo dessa mulher era um soldado dedicado a Davi. O soldado ele mandou trazer da guerra. Vá dormir em casa, rapaz, com a sua esposa, está muito tempo na guerra, para disfarçar o filho que ele já tinha feito na mulher. O soldado tão fiel que não foi nem para casa, dormiu na porta do palácio. E ele, rapaz, e agora o que é que eu faço? Manda ele para a guerra, escreve uma carta, dobra todinha a carta, sela lá com o anel dele, entrega a carta para o comandante lá do batalhão. Lá vai o soldado fiel, levando a carta. Quando chega lá no comando, que ele abre a carta, esse soldado que está com a carta, entregando a carta, coloque ele na frente de batalha. Davi assassinou aquele homem, colocou ele para morrer na frente do campo de batalha. Para quê? Para casar com a mulher dele. Grande pecado Davi cometeu. Ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse. Naquele tempo, irmãos, os reis, eles casavam por, digamos assim, por acordo. Para um rei não ter guerra com outro rei, eles davam as filhas uns para os outros, para que se casassem. Por exemplo, Salomão, né, teve 300 mulheres. Então, várias mulheres Salomão teve. Todos casamento arranjado. Davi, sendo um rei, também tinha esse privilégio, tinha essa exceção era aberta para ele. Ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, mas ele escolheu a mulher daquele homem que era casado. E o que é que aconteceu? A mão de Deus pesou sobre Davi. E Davi então escreveu um salmo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, Davi sofreu por conta do pecado, por conta da desobediência. Ser desobediente a Deus só traz sofrimento. Então, ao invés de estar tentando Deus, ao invés de estar sendo um menino teimoso ou uma menina teimosa, entregue-se a Deus, confia no Senhor, creia em Jesus, para que você receba dele a vida eterna. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está nos dando um presente, e Ele está dizendo, esse presente que eu estou dando a vocês, ninguém pode tomar, ninguém. Quando Ele diz ninguém, nem Ele pode tomar, porque uma vez que Deus nos dá a salvação, não há perca, não tem como Ele tomar de volta. E aquele que é salvo, ele vive diante da presença do Senhor, em obediência, louvando e engrandecendo ao Senhor. Então tenha essa convicção, tenha esse pensamento. Se Deus te salvou, meu amado, viva para a glória de Deus, viva na presença do Senhor. E por fim, Jesus se apresenta como sendo a vida abundante. João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham
em abundância. O que é que você pensa sobre uma vida abundante? Abundância traz a ideia de suprimento, certo? De você não lhe faltar nada. Seria essa a ideia de abundância. É você ter o suficiente para a sua vida. Então Deus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, Jesus Cristo, né, falando, dizendo que o ladrão, aqui uma referência ao diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. A gente encontra algumas vezes pessoas com muita bem-sucedido na vida, vou botar aqui entre aspas, bem-sucedido na vida. Fez um pacto com o diabo, está aí fazendo sucesso, está alcançando o mundo. Só que o diabo dá com a mão e tira com as duas. Ele dá, mas ele vai pedir de volta. Ele vai pedir a tua alma. Ele vai tomar tudo o que você tem. Você vai morrer na miséria se você fizer um pacto desse. Mas Jesus está dizendo: eu sou diferente. Eu, quando dou algo a vocês, ninguém pode tomar, nem mesmo eu. Eu te dei e é seu. Você terá uma vida plena. A abundância aqui, eu gosto de interpretá-la em um contexto mais amplo. A abundância eu não vejo só na questão financeira, em ser bem-sucedido na área profissional, seja qual for. Mas a abundância aqui é a gente ter tudo aquilo que a gente necessita. Aí nós vamos lá para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se realmente confiarmos em Deus e tivermos a nossa vida devotada ao Senhor, nada nos fará falta, porque Deus é quem supre tudo. O eu sou é o Deus que supre, o Todo-Poderoso. Tudo que nós precisamos está em Deus. Logo, se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada, porque tudo Ele me acrescenta. Ele é quem me concede. Então isso é ter uma vida abundante, é ter uma vida confiante no Senhor, que por mais que algo me falte, isso não me fará falta, porque o Senhor cuida de mim. Mateus 16, 25 diz assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui, nesta palavra, entendemos que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos fazendo um investimento. Quando eu entrego a minha vida a Deus, eu estou fazendo um investimento. E esse investimento é eterno. Quem perder a sua vida, por minha causa, salvá-la-á. Você está ganhando uma vida nova. Deus tem algo melhor para ti. Rapaz, depois que eu aceitei Jesus, as coisas mudaram na minha vida. Eu perdi meu emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não se preocupe, porque Deus tem o melhor. Sempre terá o melhor para você. Então confia, creia, porque vale a pena servir ao Senhor. Ele retribuirá cada um conforme as suas obras. É interessante porque a salvação não é por obras. Ninguém é salvo por obras. A gente já leu isso lá em Efésios. A gente é salvo pela graça, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Ninguém pratica boas obras para ser salvo. Eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Não, eu sou bom porque eu sou salvo. Eu só sou bom porque eu sou salvo. Porque se eu não fosse salvo, eu continuava sendo o mesmo depravado que eu vivi há
hoje 24 anos atrás. Hoje eu estou completando 44 anos, irmãos. Então fazem 24 anos que eu entreguei minha vida a Jesus e não me arrependo um minuto. Deus me salvou e me deu uma vida nova, uma vida plena, uma vida perfeita. E eu não trocaria jamais essa vida que eu tenho hoje pela vida do passado, que era uma vida triste. Eu dependia de estar satisfazendo a minha vontade. E hoje eu faço a vontade de Deus e Deus supre as minhas vontades. Deus é maravilhoso, irmãos. Marcos 10, 29. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho, campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente século 100 vezes mais de casa, irmão, irmã, mãe, filho, campo, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então a promessa que o Senhor faz aqui em Marcos 10, 29 a 30, é que vale a pena confiarmos no Senhor, vale a pena trocarmos a vida que nós temos pela vida que o Senhor nos oferece, porque é uma vida abundante. Ele está prometendo que aquele que entrega a vida a Ele, Ele vai dar 100 vezes mais do que você tem. Antes de conhecer a Cristo, a minha família é uma família de 5 irmãos. Eu tenho mais 4 irmãos. Então, era uma família pequena comparada à promessa que Deus me fez. Depois de aceitar a Cristo, só nessa igreja aqui eu tenho pelo menos 26 irmãos. Saindo daqui, a primeira igreja que eu entrar, eu tenho mais todos os irmãos que eu encontrar lá dentro. Porque é assim a família de Deus. Somos uma irmandade. Onde nós chegamos, encontramos abrigo, encontramos ajuda, encontramos pessoas dispostas a abrir as suas portas para que a gente possa ser assistido, guardado e protegido. Isso é maravilhoso, irmãos. Chegar nesse lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu nunca tinha vindo aqui no Aracati antes de vir para essa igreja. As únicas vezes que eu vim aqui no Aracati foi para pregar nessa igreja. As únicas vezes. Eu não fui nem na praia, não conhecia nem praia. Eu vinha para cá, pregava e voltava para minha casa. Eu só vim conhecer a praia aqui do Aracati depois que eu vim morar no Aracati. Mas eu digo para vocês que a minha maior alegria aqui no Aracati é ter cada um de vocês na minha família. É vocês fazerem parte da minha família. Porque minha família de sangue está lá em Fortaleza. Minha mãe, meus irmãos, sobrinhos. Mas vocês hoje estão suprindo a saudade que eu sinto deles. Porque eu sinto em vocês o amor que eles derramam sobre mim. Hoje eu recebi a ligação da minha mãe, da minha irmã, me dando os parabéns. Mas antes delas mandarem esses parabéns, muitos de vocês já tinham dado. Até mesmo no dia anterior, que ontem nós estávamos reunidos em encontro de casais, e alguns já me deram parabéns lá. Então isso vale a pena, irmãos, quando a gente realmente reconhece Deus na nossa vida, o quanto Ele faz por nós. Se você precisa realmente de uma mudança de vida, se você sente o desejo no seu coração de viver uma vida nova, é porque Deus está te chamando para ter esse compromisso, para viver essa irmandade, para fazer parte dessa família. E eu digo para você que essa casa está de portas abertas para lhe receber, lhe ajudar nessa caminhada, para que a gente possa juntos chegar ao reino celestial de Cristo Jesus. Concluindo então, Jesus é o autor da vida. Ele nos concede segurança e vida abundante. Não tem por que duvidar. Venha e desfrute da bênção que é servir ao autor da vida. João 3,16. Todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, por isso enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, no seu lugar. Jesus morreu por nós. Se você reconhece isso, se você é grato por isso, essa é a noite que Deus te chamou para que você possa entregar a vida a Ele e receber dele uma vida nova. Amém? Louvado seja Deus por isso. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu favor e cuidado sobre nossas vidas. Eu quero nesse momento te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor nos concedeu. Nós que não merecíamos, pecadores, depravados, desobedientes, mas no entanto, conseguimos, ó Pai, ser alcançados por Ti. E uma vez alcançados, ó Pai, recebemos do Senhor a segurança da vida eterna, da vida nova, da vida plena e abundante que o Senhor tem a nos oferecer. Que verdadeiramente, ó Pai, possamos viver para o louvor da Tua glória. Que o nosso viver nesta terra seja um reflexo da vida que o Senhor tem reservado para nós na glória celestial. E eu peço ao Pai nesta noite, se alguém que se encontra conosco esta noite, seja presencialmente, ou seja através desta live, que entendeu essa mensagem e recebeu o chamado de Deus, que ele possa então, ó Pai, tomar uma decisão mais acertada da sua vida, que é entregar a vida em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer dele uma nova criatura e que ele possa receber uma vida nova em Cristo Jesus. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se alguém essa noite que ouviu essa mensagem e entendeu que você precisa de uma vida nova, que você deseja essa vida para ti, se esse é o desejo do teu coração, se Deus te chama essa noite, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus e receber dele uma vida nova, plena e abundante? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Deus Santo, Pai de infinita bondade, Tu sabes, ó Pai, o que cada um ouviu esta noite, e o que cada um necessita e precisa. Sabemos que esta decisão é individual, essa decisão é particular, e que cada um, no momento certo, no momento que Tu chamas, ele tomará essa decisão. E eu coloco diante do Teu altar cada um aqui presente. Principalmente, ó Pai, eu Te rogo pelos nossos visitantes, que essa palavra não volte vazia, mas que faça morada em seu coração. E se alguém que assistiu esta mensagem através da internet, queira e deseja também entregar sua vida a Jesus, que também possa fazê-lo em seu lar e entrar em contato conosco através das redes sociais, para que a gente possa assim acompanhá-lo e direcioná-lo a uma igreja que siga a palavra e que possa conduzi-lo em obediência a Deus. Ó Pai querido, te agradeço por tudo e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.